Olá, hoje nós vamos falar sobre o Deus do impossível. Quando a nossa força termina e o milagre começa. A palavra do Senhor nos confronta hoje com uma verdade inegociável. Servimos ao Deus do impossível. Quantas vezes ao longo da nossa caminhada cristã nos deparamos com muralhas que parecem intransponíveis? Situações em que a medicina já deu o seu veredito, em que as portas do emprego se fecharam definitivamente, ou em que a crise familiar parece ter chegado a um ponto sem retorno? É exatamente nesses momentos de silêncio e angústia que a nossa fé é provada. Para a lógica humana, o fim da linha é o ponto final, mas para o nosso Deus é apenas o começo de um milagre. Como está escrito lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 27. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E esse é um contexto humano versus a soberania divina. A Bíblia ela está repleta de histórias que escancaram a nossa limitação humana, e a soberania do Criador. Pensemos em Abraão e Sara. A promessa de Deus era clara. Eles seriam pais de uma multidão. Mas os anos se passaram, a velhice chegou e a biologia dizia que era impossível. Sara riu da promessa. E quantas vezes nós também rimos, não de alegria, mas de descrença. Isso quando Deus nos faz uma promessa em meio ao caos. Quantas vezes? Deus faz questão de nos levar ao limite da nossa própria força, para que toda a glória seja exclusivamente dele. Se Abraão pudesse gerar um filho pelas suas próprias capacidades, ele o faria. Mas o milagre só aconteceu quando a força humana se esvaziou por completo e deu lugar ao sobrenatural. O mesmo aconteceu com o povo de Israel, diante do Mar Vermelho. Atrás vinha o exército de Faraó, sedento de vingança. Dos lados montanhas e à frente um mar intransponível. Humanamente falando, eles estavam cercados, sem saída, condenados. Mas foi ali, no beco sem saída da história, que Moisés ouviu a ordem de Deus. Não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor pelejará por vocês. Fiquem em silêncio. Isso está em Êxodo 14, nos versículos 13 e 14. A nossa postura no meio do processo, queridos, para vivermos o Deus do impossível, precisamos ajustar essa postura. E quando eu falo essa postura, estou dizendo da postura espiritual. O milagre exige de nós 3 atitudes fundamentais. A fé que desafia a lógica, que é a fé que não olha para as circunstâncias, não mede o tamanho do problema, mas olha para a grandeza de Deus. É a fé que diz: eu sei quem está no controle. A perseverança na oração é na sala secreta, de joelhos dobrados e lágrimas derramadas, que o cenário invisível começa a ser transformado. Não desista de orar por aquele filho, por aquela restauração, por aquela causa que todos já julgaram perdida. E a confiança no tempo de Deus. O Deus do impossível não trabalha segundo o nosso relógio, mas segundo o relógio dele, segundo o seu propósito perfeito. A demora dele não é negação, é preparação.
Então a gente chega à conclusão e é um chamado de fé. Meus irmãos, minhas irmãs, tragam à memória aquilo que te dá esperança. O mesmo Deus que abriu o mar, que fechou a boca dos leões na cova do Daniel, que ressuscitou Lázaro após 4 dias na sepultura, é o Deus que está assentado no trono hoje, ouvindo o teu clamor. É o mesmo Deus. Se a sua vida hoje parece um vale de ossos secos, creia, Deus tem poder para soprar o fôlego de vida e fazer ressurgir um exército vitorioso. Pare de olhar para o tamanho do seu problema e comece a contemplar a grandeza do seu Deus. Entregue o teu impossível nas mãos dele. Descanse na sua graça e prepare-se para testemunhar o sobrenatural. Porque para ele, nosso Deus, nada, absolutamente nada é impossível.